Existe um silêncio na história cristã que poucos ousam questionar. Entre a ressurreição de Jesus e sua ascensão ao céu, transcorreram 40 dias. 40 dias inteiros em que ele caminhou entre seus discípulos, vivo, tangível, transformado. Atos 1:3 confirma. Ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Mas aqui está o que ninguém te conta. Os evangelhos não registram uma única palavra dessas conversas. Nenhuma. É como se alguém tivesse arrancado as páginas mais importantes de um livro que você acreditava conhecer de cor. Esse vazio não é acidental, é proposital. Durante 2000 anos, bilhões de cristãos recitaram credos, memorizaram versículos, construíram catedrais monumentais, mas viveram sem acesso aos ensinamentos finais de Cristo, as revelações que ele compartilhou apenas com aqueles que testemunharam sua vitória sobre a morte. Enquanto isso, do outro lado do mundo, em mosteiros escondidos nas montanhas da Etiópia, monges preservaram manuscritos antigos que o Ocidente decidiu esquecer, textos que contêm cosmologias angelicais, profecias apocalípticas detalhadas e diálogos completos sobre o destino da humanidade. A Bíblia Ortodoxa Etíope não tem 66 livros como a sua, tem 81. E nessa diferença de 15 livros, reside uma verdade que foi deliberadamente removida da consciência coletiva cristã. Ao final deste vídeo, você compreenderá por que esses textos foram excluídos do cânone ocidental. Descobrirá o que Jesus realmente ensinou sobre anjos caídos, hierarquias celestiais e a estrutura dimensional do reino de Deus. Você verá como o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., não apenas definiu doutrina, definiu o que você teria permissão de saber, e entenderá por que a tradição etíope, uma das mais antigas do cristianismo, nunca queimou seus livros sagrados. Porque enquanto Roma consolidava poder institucional, a Etiópia guardava segredos. Segredos que Jesus confiou aos discípulos quando já não havia mais nada a temer, nada a esconder. Segredos que transformam fé em conhecimento. Se isso já te impactou, salve este vídeo agora, porque o que você está prestes a descobrir não é teoria conspiratória, é arqueologia espiritual, é a recuperação de um patrimônio teológico que sempre foi seu por direito, mas foi mantido trancado em idiomas que você não fala, em manuscritos que nunca te mostraram, em tradições que o Ocidente decidiu ignorar. O que Jesus disse foi importante demais para ser esquecido, mas perigoso demais para ser registrado abertamente. Até hoje, este é o momento em que você descobre o cristianismo completo. O cristianismo antes da censura. Fica comigo até o final. Você cresceu acreditando que conhecia a história completa. Nascimento em Belém, ministério na Galileia, sermões que mudaram o mundo, a traição, a cruz, o túmulo vazio e então, a ascensão. 40 dias depois da ressurreição, Jesus sobe aos céus diante dos discípulos atônitos. Fim da história. Mas espera. O que aconteceu entre o túmulo vazio e a ascensão? Você consegue lembrar de um único ensinamento específico desse período? Uma parábola? Uma revelação? Um diálogo completo? A verdade é que não pode, porque não está registrado. Lucas menciona que Jesus falou das coisas concernentes ao reino de Deus, mas não revela o conteúdo. É como se alguém te dissesse: tivemos a conversa mais importante da história, e então se recusasse a repetir uma única frase. Esse silêncio ensurdecedor percorre toda a tradição cristã ocidental, e você foi ensinado a não questioná-lo. O custo desse vazio é imenso. Gerações inteiras de fiéis vivem com uma fé incompleta, construída sobre lacunas que ninguém admite existir. Você lê sobre principados e potestades em Efésios, mas não sabe de onde Paulo tirou essas ideias. Você ouve sobre anjos caídos, mas os detalhes foram cuidadosamente omitidos dos sermões de domingo. Você aprende que Jesus desceu aos infernos entre a crucificação e a ressurreição, mas ninguém explica o que ele fez lá, com quem falou, o que libertou. E quando você pergunta, quando ousa questionar por que há referências a textos que não estão na sua Bíblia, como quando Judas cita o livro de Enoque, te dizem que são apócrifos, como se essa palavra resolvesse tudo, como se apócrifo significasse falso e não escondido. Enquanto isso, você vive sob a impressão de que o cristianismo é uma religião ocidental, europeia, branca, que Jerusalém é o único centro geográfico relevante, que Roma definiu tudo corretamente. Mas há uma tradição cristã mais antiga que o catolicismo romano. Uma igreja que nunca passou pela reforma protestante, porque nunca precisou reformar o que nunca corrompeu. Uma comunidade de fé que remonta aos primeiros séculos,
que batizou reis africanos enquanto a Europa ainda era pagã e que preservou textos sagrados que bispos romanos decidiram queimar. A Igreja Ortodoxa Etíope guardou 81 livros em seu cânone, 15 a mais que você. E nesses 15 livros está a cosmologia que falta na sua teologia. Está a explicação que seus pastores nunca conseguiram te dar. Você não foi ensinado sobre isso por acaso, foi uma escolha deliberada. Quando Constantino convocou o Concílio de Nicéia em 325 d.C., não estava apenas unificando doutrina, estava consolidando controle. Bispos debatem quais livros seriam inspirados e quais seriam perigosos. E o critério não era apenas teológico, era político. Textos que empoderavam o crente individual com conhecimento direto sobre hierarquias angélicas, sobre profecias não mediadas pela igreja, sobre calendários rituais independentes. Esses textos ameaçavam a estrutura institucional. Então foram removidos, não porque eram falsos, mas porque eram inconvenientes. E você cresceu com o resultado dessa remoção, achando que sua Bíblia estava completa, achando que não havia mais nada a saber. Até agora, os evangelhos canônicos mencionam as aparições de Jesus ressuscitado com uma economia de palavras que beira o impossível. Ele aparece a Maria Madalena no jardim, caminha com 2 discípulos na estrada de Emaús, materializa-se no cenáculo através de portas trancadas, convida Tomé a tocar suas feridas, prepara peixe assado na praia da Galileia. São cenas poderosas, carregadas de emoção e prova física. Mas há algo ausente: conteúdo. O que ele disse durante esses encontros? Lucas afirma que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Mas quais Escrituras? Que interpretações revolucionárias ele ofereceu? João encerra seu evangelho admitindo que Jesus fez muitas outras coisas que, se fossem escritas, nem no mundo inteiro caberiam os livros. Essa não é modéstia literária, é confissão de censura. Algo aconteceu nesses 40 dias que era importante demais para ser esquecido, mas perigoso demais para ser registrado abertamente nas narrativas oficiais. Questione o que sua tradição religiosa deixou de fora propositalmente. Não com rebeldia vazia, mas com a dignidade de quem merece a verdade completa. Imagine que você está sentado com uma Bíblia aberta em Atos 1:3. Você lê, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e então pergunta em voz alta: o que, especificamente? Que aspectos do reino? Que revelações sobre sua estrutura, sua geografia espiritual, seus habitantes angelicais? Por que Lucas, que escreveu o evangelho mais detalhado, que investigou tudo cuidadosamente desde o princípio, decide omitir justamente os ensinamentos finais do Cristo ressuscitado? A resposta não é falta de espaço, é excesso de implicação. O que Jesus disse desafiava a forma como a igreja institucional precisava que a fé fosse estruturada. Então foi silenciado. Não apagado, isso seria muito óbvio, apenas nunca registrado. O silêncio perfeito. A Bíblia que você carrega não é universal. Esse é o primeiro fato que ninguém te ensinou na escola dominical. Existem múltiplos cânones cristãos, preservados por tradições diferentes, em regiões diferentes, com autoridade teológica igualmente antiga. A Igreja Ortodoxa Etíope, oficialmente chamada Tewahedo, reconhece 81 livros como escritura inspirada. Compare isso com os 66 do protestantismo ou os 73 do catolicismo. 15 livros a mais. Não são apêndices obscuros. São textos centrais. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus, livros adicionais de Esdras, a Ascensão de Isaías, textos que os pais da igreja primitiva citavam abertamente, que influenciaram a teologia dos primeiros séculos e que foram sistematicamente removidos quando Roma decidiu o que era canônico. A Etiópia nunca participou desses concílios ocidentais, nunca queimou seus manuscritos, nunca cedeu à pressão de uniformizar sua fé e, por isso, preservou o que o Ocidente decidiu esquecer. Reconheça que o cânone bíblico não é universal. Diferentes tradições preservaram diferentes verdades. Isso não é relativismo teológico, é honestidade histórica. Imagine um monge etíope em um mosteiro de pedra nas montanhas de Lalibela, no século XV. Ele abre um manuscrito em Ge'ez, a língua litúrgica etíope, preservada há 1500 anos. Suas mãos tocam páginas de pele de cabra, cuidadosamente preparadas, escritas à mão por escribas que consideravam cada palavra sagrada. Ele lê sobre os vigilantes, anjos enviados para observar a humanidade que, em vez disso, desceram, tomaram esposas humanas e ensinaram segredos proibidos: metalurgia, cosméticos, feitiçaria, astrologia. Ele lê sobre os Nefilim, os gigantes nascidos dessa união profana. Ele lê profecias detalhadas sobre o fim dos tempos,
sobre julgamentos angélicos, sobre a estrutura de 7 céus, textos que Jerônimo rejeitou quando traduziu a Vulgata Latina, textos que Agostinho considerou não edificantes. Mas edificantes para quem? Para o controle institucional, certamente não. O livro de Enoque não é uma curiosidade marginal, é citado diretamente no Novo Testamento. Judas 1, 14 e 15 reproduz uma profecia de Enoque quase palavra por palavra. Eis que veio o Senhor com suas santas miríades, para fazer juízo contra todos. Essa citação não é acidental ou metafórica. Judas, irmão de Jesus, trata Enoque como escritura profética legítima. E Enoque não é apenas profecia, é revelação cosmológica completa. Ele descreve sua ascensão aos céus, guiado pelo arcanjo Uriel, vê os lugares onde as almas dos mortos aguardam julgamento, testemunha o trono de Deus, cercado por miríades de anjos em adoração contínua. Aprende os nomes dos vigilantes caídos: Azazel, Semiasa, Baraquiel. Descobre que esses anjos ensinaram à humanidade conhecimentos que aceleraram a corrupção moral, não apenas pecados carnais, mas a manipulação da natureza através de sabedoria prematura. E o mais perturbador, Enoque revela que os espíritos dos Nefilim, mortos no dilúvio, continuam vagando pela terra como demônios. Isso muda completamente a compreensão do que Paulo chama de principados e potestades. Não são metáforas, são entidades reais com genealogia documentada. Estude as referências bíblicas que apontam para textos perdidos. Elas indicam conhecimento suprimido. A Bíblia menciona pelo menos 20 livros que não estão no seu cânone. O livro das guerras do Senhor, o livro de Jazar, os anais dos reis de Israel. Cada menção é uma janela para uma biblioteca inteira que foi fechada. Agora imagine Jesus nos 40 dias pós-ressurreição, sentado com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Pedro pergunta sobre os espíritos em prisão, mencionados em sua própria epístola futura. Jesus responde explicando que os principados e potestades não são abstrações teológicas, são estruturas hierárquicas reais no mundo espiritual. Ele descreve como Enoque testemunhou essas hierarquias face a face, como os vigilantes foram aprisionados sob a terra até o grande dia do julgamento, como seus descendentes híbridos, os Nefilim, foram destruídos no dilúvio, mas seus espíritos permaneceram sem repouso. E como Paulo, décadas depois, usaria essa cosmologia enoquiana para explicar contra quem os cristãos realmente lutam. Não carne e sangue, mas governadores das trevas deste mundo. Enoque caminhou com Deus e não foi mais visto, porque Deus revelou a ele o que os homens não estavam prontos para saber, até que Jesus, ressuscitado, decidisse que era hora de revelar. Durante esses 40 dias cruciais, Jesus não estava apenas consolando discípulos traumatizados, estava transmitindo a cosmologia completa do reino de Deus. Os evangelhos canônicos mencionam o reino constantemente. O reino está próximo. Buscai primeiro o reino está entre vós. Mas nunca explicam sua estrutura. Jesus falava em parábolas durante o ministério público, porque as multidões não estavam preparadas. Mas agora, ressuscitado, com os discípulos que abandonaram tudo para segui-lo, que testemunharam sua morte e ressurreição, não havia mais razão para metáforas. Era hora de revelar a geografia espiritual completa, os níveis de céus que Paulo mencionaria depois. Terceiro céu, paraíso. Os compartimentos do Sheol, onde almas aguardam julgamento. A função dos anjos em cada hierarquia. Serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos, anjos, não como poesia mística, mas como realidade dimensional com estrutura, propósito e habitantes específicos. Expanda sua compreensão do reino de Deus, além de uma simples metáfora moral. Veja-o como realidade dimensional. Imagine Pedro, sempre impulsivo, sempre questionador, fazendo a pergunta que todos os discípulos temiam verbalizar: Senhor, o que acontece com aqueles que morreram antes de ti? Os patriarcas, os profetas, os justos de Israel que esperaram por séculos. Jesus olha para ele com aquela mistura de compaixão e autoridade que apenas alguém que venceu a morte pode ter, e responde descrevendo sua descida aos compartimentos do Sheol, não o inferno de fogo eterno da imaginação medieval, mas o lugar de espera das almas. Ele explica como libertou os justos aprisionados, como pregou aos espíritos em prisão mencionados por Pedro, como esvaziou os compartimentos dos que aguardavam a redenção, e então vai além. Descreve a estrutura de julgamento que aguarda todas as almas, os livros que serão abertos, os tronos que serão estabelecidos. O reino de Deus
não é apenas futuro, é uma geografia espiritual que existe agora, em paralelo, interpenetrando nossa realidade física de maneiras que a teologia ocidental simplificou até a irrelevância. A tradição etíope preservou algo que o Ocidente apagou: o papel profético da África na narrativa bíblica. O Quebra Nagast, a Glória dos Reis, é um texto do século XIV que narra a visita da rainha de Sabá a Salomão, o filho que tiveram juntos chamado Menelik, e como este trouxe a Arca da Aliança para a Etiópia, não como lenda folclórica, mas como história sagrada com implicações teológicas profundas. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma que a arca repousa até hoje na Catedral de Santa Maria de Sião, em Aksum, guardada por um único monge que dedica sua vida inteira a protegê-la. Ninguém além dele pode vê-la, nenhum arqueólogo, nenhum cientista, nenhum turista. Essa não é superstição primitiva, é continuidade de uma tradição sacerdotal que nunca foi interrompida. Enquanto Jerusalém foi destruída, reconstruída, conquistada por babilônios, persas, gregos, romanos, a Etiópia permaneceu cristã desde o século IV, ininterruptamente, e preservou não apenas a arca, mas a cosmologia completa que a acompanha. Reconheça que a história bíblica não é eurocêntrica. África e Oriente Médio são o epicentro geográfico e espiritual. Moisés foi criado no Egito. Casou-se com uma mulher etíope. Jesus foi levado ao Egito para escapar de Herodes. Filipe batizou o eunuco etíope, alto funcionário da rainha Candace, que levou o evangelho de volta para a África antes de Paulo chegar à Europa. O Salmo 68:31 profetiza: a Etiópia estenderá suas mãos para Deus. Essa não é uma nota de rodapé geográfica, é uma promessa profética. Agora imagine Jesus nos 40 dias pós-ressurreição, mencionando aos discípulos a rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ele conecta isso ao eunuco etíope que Filipe batizaria décadas depois, e profetiza que dos confins da terra, da Etiópia, virá testemunho final antes do retorno, que enquanto o Ocidente debateria doutrina e queimaria hereges, a Etiópia guardaria silenciosamente o que Jerusalém perdeu, tanto a arca quanto a palavra completa. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., algo fundamental mudou na natureza do cristianismo. Constantino, o imperador que legalizou a fé após séculos de perseguição, convocou bispos de todo o império para resolver disputas teológicas. Oficialmente, o concílio tratava da controvérsia ariana, a natureza de Cristo. Mas nas margens das discussões oficiais, outra decisão estava sendo tomada: quais livros seriam reconhecidos como escritura inspirada? Não havia critério objetivo. Havia política. Bispos romanizados, preocupados com controle institucional, olhavam para textos como Enoque e viam problema. Se o povo tivesse acesso direto a revelações sobre hierarquias angélicas, sobre calendários sagrados independentes, sobre cosmologia que não precisava de mediação clerical, a autoridade da igreja seria desafiada. Então começaram a usar termos como apócrifo, pseudoepígrafo, não canônico. Não porque os textos eram teologicamente falsos, muitos pais da igreja os citavam como autoritativos, mas porque eram institucionalmente inconvenientes. Investigue quem decidiu o que é sagrado e por quais razões políticas e teológicas. Visualize a cena. Constantino preside o concílio, usando a túnica imperial púrpura. Ele não é teólogo. É estrategista. Ele quer unidade, não diversidade. Quer uma igreja que fortaleça seu império, não que o questione. Bispos debatem fervorosamente. Um deles argumenta: se incluirmos Enoque no cânone, o povo questionará por que não aprendemos sobre os vigilantes em nossas homilias. Questionarão nossa autoridade sobre os mistérios celestiais. Outro complementa: se incluirmos jubileus, terão acesso a calendários e rituais que não controlamos. Celebrarão festas fora do nosso calendário litúrgico. Jerônimo, décadas depois, ao traduzir a Bíblia para o latim, excluirá deliberadamente livros que os judeus alexandrinos incluíam na Septuaginta. Agostinho protestará, mas perderá o debate. E a Igreja Ocidental viverá com o resultado dessa remoção pelos próximos 1700 anos. A verdade não foi perdida por acidente. Foi removida por conveniência. E você cresceu com as consequências, sem nunca saber o que foi tirado de você. Luz dourada do amanhecer rasga o horizonte do Monte das Oliveiras. O ar ainda carrega o frio da noite, mas há calor na presença que se materializa entre os discípulos. Jesus está sentado numa pedra desgastada pelo tempo.
cercado pelos 11 homens que abandonaram tudo para segui-lo. Eles já o viram ressuscitado múltiplas vezes, mas ainda há perguntas. Perguntas que ninguém ousou fazer durante o ministério público. Tomé, sempre o cético, sempre o que precisa tocar para crer, finalmente verbaliza o que todos pensam. Mestre, se ressuscitaste e venceste a morte, por que ainda há morte no mundo? Por que ainda vemos nossos irmãos morrerem? Jesus olha para o horizonte, onde Jerusalém desperta lentamente. Sua voz é firme, mas não dura. Paciente, mas não condescendente. Porque a morte não é o fim, Tomé. É uma passagem. Enoque viu os lugares preparados para as almas. Eu desci até eles. Vi os compartimentos do Sheol, onde os justos esperavam. Libertei aqueles que aguardavam a redenção desde Abraão. Preguei aos espíritos em prisão. Mas há julgamentos ainda por vir, porque o tempo da humanidade ainda não se completou. Pedro, sempre impulsivo, se inclina para frente. Suas mãos ainda carregam as marcas de anos pescando no mar da Galileia. E os anjos que caíram, Senhor, os que Enoque viu serem aprisionados, onde estão agora? Jesus toca o ombro de Pedro com aquela mistura de autoridade e ternura que apenas alguém que venceu o inferno pode ter. Estão presos sob a terra, acorrentados em trevas, até o grande dia do julgamento. Azazel e Semiasa, os líderes dos vigilantes, aguardam sua sentença final, mas seus filhos, os Nefilim que pereceram no dilúvio, seus espíritos ainda vagam pela terra sem repouso. São eles que vocês enfrentarão, não contra carne e sangue, Pedro, contra principados, contra potestades, contra governadores das trevas deste mundo. O silêncio que segue é denso. Os discípulos finalmente compreendem o que Paulo escreverá décadas depois. Finalmente entendem contra quem realmente lutam. João, o mais jovem, o discípulo amado, ergue os olhos. Jesus se volta para ele com um olhar que carrega peso profético. João, tu viverás mais que todos eles. Verás a destruição de Jerusalém. Serás exilado em Patmos. E lá, escreverás o que viste no Apocalipse. Verás o trono cercado por 24 anciãos. Verás os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Verás a mulher vestida de sol e o dragão vermelho. Verás a queda da Babilônia e a descida da Nova Jerusalém. Ele faz uma pausa. O vento sopra entre as oliveiras. Mas há coisas que não escreverás, João. Coisas que apenas guardarás em teu coração, até que o tempo esteja completo, até que os homens estejam prontos para saber. João assente lentamente, lágrimas nos olhos. Ele compreende que está sendo confiado com segredos que transcendem sua própria vida. Os outros discípulos se entreolham. Eles percebem neste momento que há verdades para agora e verdades para depois. Que Jesus não está apenas consolando, está equipando, está revelando, está confiando a eles a cosmologia completa que transformará pescadores em apóstolos, covardes em mártires, dúvida em fé inabalável. Compreender os ensinamentos pós-ressurreição não é acumular informação exótica, é transformar a natureza da fé. Antes, você tinha dogma, declarações que devia aceitar sem questionar, transmitidas por autoridades institucionais que mediavam seu acesso ao divino. Agora, você tem gnose, não no sentido herético que a igreja condenou, mas no sentido original, conhecimento experiencial, direto, não mediado. Você deixa de ser dependente de interpretações aprovadas e passa a ter acesso aos textos que os primeiros cristãos liam, estudavam, citavam. Passa a entender por que Paulo fala de terceiro céu, por que Pedro menciona espíritos em prisão, por que Judas cita Enoque sem hesitação. A diferença entre o cristianismo que te ensinaram e o cristianismo que Jesus transmitiu aos discípulos nos 40 dias é a diferença entre um mapa simplificado para turistas e a geografia real do território. Um te mantém seguro e controlado. O outro te equipa para navegar a realidade espiritual como ela realmente é, vasta, estruturada, povoada por hierarquias angelicais reais, em conflito cósmico genuíno. O contraste entre antes e depois é devastador quando você finalmente o vê. Antes, você acreditava que anjos eram decoração de Natal, querubins eram bebês rechonchudos com asas, e o diabo era uma caricatura vermelha com chifres. Depois, você descobre que anjos são seres de poder incomensurável, organizados em hierarquias militares celestiais, que alguns deles se rebelaram e corromperam a humanidade deliberadamente, que seus descendentes híbridos, os Nefilim, forçaram Deus a enviar o dilúvio, e que os espíritos desses gigantes mortos são os demônios que Paulo chama de principados. Antes, você achava que o reino de Deus era metáfora para a bondade moral ou promessa futura vaga. Depois,
Você entende que a geografia espiritual presente, com níveis, jurisdições, habitantes específicos, e que Jesus literalmente desceu aos compartimentos dos mortos e os esvaziou. Antes, você pensava que a Bíblia era completa e que todas as tradições cristãs tinham o mesmo cânone. Depois, você descobre que a Etiópia preservou 15 livros que Roma removeu e que esses livros contêm exatamente as respostas que faltavam. Existe uma metáfora que sintetiza tudo isso. Jesus não veio fundar uma religião, veio revelar a estrutura da realidade. Religiões constroem sistemas de controle, hierarquias humanas, rituais que substituem experiência. O que Jesus transmitiu nos 40 dias pós-ressurreição foi outra coisa, um mapa cosmológico preciso, uma explicação de como o universo espiritual funciona, quem o habita, que conflitos o atravessam e qual o papel da humanidade nesse drama cósmico. Quando você compreende que os vigilantes ensinaram conhecimento proibido à humanidade pré-diluviana, você entende Gênesis 6 de forma completamente nova. Quando você lê Enoque descrevendo 7 céus com funções específicas, você entende as visões de Paulo. Quando você descobre que a Etiópia guardou a arca e os textos completos, você entende porque o Salmo 68 profetiza que a Etiópia estenderá suas mãos para Deus. Não é poesia. É profecia cumprida na preservação silenciosa do que o Ocidente perdeu. Recapitule o que você acabou de descobrir. 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. 40 dias em que Jesus transmitiu aos discípulos a cosmologia completa do reino de Deus. Ensinamentos que os evangelhos canônicos mencionam, mas nunca registram. Você descobriu que a Bíblia Ortodoxa Etíope preservou 81 livros, incluindo Enoque, Jubileus, textos que explicam os anjos caídos, os vigilantes, os Nefilim e as hierarquias celestiais que Paulo menciona sem explicar. Você compreendeu que esses textos não foram perdidos por acidente, foram removidos deliberadamente no Concílio de Nicéia e concílios posteriores, porque desafiavam o controle institucional da Igreja sobre o conhecimento sagrado. Você viu que a Etiópia, cristianizada no século IV e jamais conquistada, preservou o que Roma decidiu esquecer. E você entendeu que Jesus não fundou uma religião de dogmas a serem obedecidos cegamente. Ele revelou a estrutura da realidade espiritual para ser compreendida, navegada, vivida conscientemente. A promessa do início se cumpriu. Você agora sabe por que há um silêncio nos evangelhos sobre os 40 dias. Sabe que textos acessíveis existem. O livro de Enoque está traduzido, disponível, esperando ser lido. Sabe que sua fé pode ser mais profunda do que instituições permitiram, porque você tem acesso direto aos mesmos textos que os primeiros cristãos consideravam sagrados. E sabe que Jesus não era apenas um mestre moral ensinando parábolas sobre bondade. Era um revelador cosmológico, explicando a arquitetura do universo espiritual, os conflitos angelicais que o atravessam, e o papel da humanidade redimida nesse drama eterno. Isso muda tudo. Muda como você lê Paulo. Muda como você entende os evangelhos. Muda como você vive sua fé. Não mais como obediência cega a doutrinas aprovadas, mas como participação consciente numa realidade espiritual que é tão estruturada e real quanto o mundo físico que você toca. Se isso falou com você, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que sempre sentiu que faltava algo na narrativa oficial. Alguém que fez perguntas e recebeu respostas insatisfatórias. Alguém que merece saber que a história completa sempre existiu. Apenas foi escondida em tradições que o Ocidente ignorou. Em manuscritos que nunca foram traduzidos para você. Em concílios que decidiram o que você teria permissão de conhecer. E se você quer ir mais fundo, começa pelo livro de Enoque. Lê Judas 1, 14 e 15 e vê a citação direta. Depois, lê Enoque completo e descobre o contexto que faltava. Estuda a tradição etíope, não como curiosidade exótica, mas como cristianismo preservado antes da romanização. Questiona quem definiu seu cânone e por quais razões. Porque a verdade não teme investigação. Apenas mentiras precisam de censura. Inscreva-se neste canal, porque essa é apenas a primeira camada de um conhecimento que sempre foi seu por direito.